E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia entregou o arco para Shizu. No entanto, ela apenas olhou brevemente para ele, antes de devolvê-lo para Neia. Shizu falou, isso é muito bom. Você deve deixar que muitas pessoas o vejam. Ela falou calmamente, então, parecia que ela estava lendo alguma coisa. Porém, Neia achou que, provavelmente estava imaginando coisas, porque Shizu não estava olhando para o arco com interesse. Afinal, ela falara assim, desde que tinha a visto pela primeira vez. Neia agradeceu. Ela falou, assim, sobre o que acontece depois da missão. Shizu estendeu a mão para interromper Neia. Shizu falou, você deve deixar que muitas pessoas o vejam. Neia se perguntou por que ela está insistindo tanto nisso. Shizu provavelmente notou a perplexidade no rosto de Neia, e continuou. Ele lhe emprestou uma excelente arma rúnica. Você deveria espalhar a palavra da grandeza de Ain-sama. A palavra Ains fez Neia se contrair. Tornar isso claro para Shizu era sua principal prioridade. Neia falou, Sua Majestade. Ela sentiu, no rosto inexpressivo de Shizu, que ela não tinha sido clara o suficiente, e acrescentou. Deve ser, Sua Majestade. Chamá-lo de Ain-sama é muito íntimo, não acha? Desta vez, foi a face de Shizu que se contraiu um pouco. Não, de relance, a face dela ainda estava sem expressão, mas Neia tinha certeza de que sua expressão havia mudado. Shizu respondeu, não é muito íntimo. Neia falou, não, é sim. Normalmente, você não se dirige a alguém pelo nome, mas pelo título dele. Você acabou de chegar ao serviço de Sua Majestade, e ainda não tem sido útil para ele. Neia perguntou, o que há com essa sua face? Shizu respondeu, nada, porém, quero chamá-lo de Ain-sama, e não de Sua Majestade. Foi a expressão que poderia ser vagamente vislumbrada por aquela máscara vazia, um olhar de pena, ou ela estava cantando sua vitória. Mesmo Neia não entendeu, mas a deixou brava. Aquela recém-chegada, cheia de indiferença, surgira do nada, e o fato dela estar tentando se aconchegar à pessoa que Neia reverenciava, a deixava muito infeliz. Neia decidiu não fingir mais. Enquanto ela queria agir como escudeira, e lidar com Shizu educadamente, como uma pessoa do Reino Santo, ela decidiu desistir disso. Não importava se ela estava lidando com um monstro que não conhecia igual, no passado ou presente, ela tinha que deixar uma coisa clara. Neia falou, alguém como você. Shizu interrompeu, e falou. Foi-me dito para fazê-lo, por Ains ou Algon-sama. Chame-me Ain-sama, ele disse. Neia soltou um, e. Shizu falou, então, eu posso chamá-lo de Ain-sama. Eu posso chamar ele assim. Foi deixado nas entrelinhas mas você não pode. O corpo de Neia tremeu. Não, ela era um demônio que o rei bruxo tinha ligado em seu serviço com magia. Talvez fosse natural que ela fosse tão longe. Neia falou, não, isso não pode ser. Você deve estar mentindo. Você está mentindo, como um demônio faria. Ela perguntou, como Sua Majestade poderia ter explicado com detalhes, em uma situação como essa. Shizu balançou a cabeça, como se dissesse, que saco. Shizu falou, é uma vergonha, mas também é verdade. Bem, eu sei que você deve estar chocada. Eu entendo muito bem. Ainda assim, é aí onde você está agora. Entretanto, se você trabalhar para Ain-sama, algum dia, você poderá chamá-lo de Ain-sama também. Dedique-se a isso. Neia chamou Shizu. Shizu falou, Neia, é o dever de uma senpai ensinar a sua Kourai. Neia se perguntou, embora essa fosse uma boa linha, Shizu não veio antes dela. Ainda assim, o fato de que ela poderia chamá-lo de Ain-sama a fez sentir que, talvez, ela fosse a mais velha afinal. Foi um pouco difícil de aceitar, mas por enquanto. Neia diz querer agradecê-la. Shizu falou, não mencione isso. É preciso mostrar bondade àqueles que conhecem a grandeza de Ain-sama. Os olhos de Neia se arregalaram de surpresa. Shizu só estava ligada a ele por um tempo tão curto, então, como ela ganhou tal respeito? Não, isso simplesmente provou o quão grande o rei bruxo era. Neia falou, sim, está certo, eu sei muito bem quão grande é Sua Majestade. Depois que Neia respondeu, as duas se entreolharam por um tempo. Shizu foi a primeira a se mover. Ela habilmente estendeu a mão direita. Neia respondeu instantaneamente, e sem hesitação, enquanto Neia estava levemente incomodada pelo fato de Shizu não ter tirado a luva. As duas apertaram as mãos sobre a mesa. Dado quanto ela reverencia o rei bruxo, parece que ela realmente está sob o domínio de Sua Majestade.
Caso contrário, ela não o chamaria de Ain-sama, mas ao invés disso, ela o chamaria de Sua Majestade como eu. Então, ela não soaria estranha. Neia se perguntou, estou sendo ingênua? Todavia, neste ponto, Neia estava muito confiante em sua crença. Ela entendeu que a lealdade de Shizu era genuína. Assim como os dentes de duas rodas dentadas se encaixavam, elas podiam entender uma a outra, porque eram companheiras de adoração do mesmo Deus. Shizu falou, falando nisso, é fácil se dar bem com você. Como um ser humano, você tem um futuro brilhante, Neia. Neia falou, eu tenho sentimentos muito mistos sobre se dar bem com um demônio. Estamos falando assim, porque você está falando a verdade sobre o quão grande Sua Majestade é. Shizu assentiu. Ela falou, embora eu sinta que, não importa o que aconteça com Neia, eu a trarei de volta em segurança, para este país. Eu prometo. Neia agradeceu. A gratidão de Neia foi honesta e direta. A classificação de dificuldade de Shizu era de 150. Ela estava em um nível em que até mesmo a Blue Rose seria duramente pressionada a vencer contra ela. Era justo ser grato pela proteção de tal demônio. Isso era duplamente verdadeiro se ela fosse um sujeito do Rei Bruxo. Embora houvesse uma coisa que ela precisava esclarecer com Shizu. Neia perguntou, você pode jurar isso, em nome do Rei Bruxo? Shizu levantou a mão, como se ela tivesse sido chamada por um professor. Ela falou, isso, eu juro em nome do Ser Supremo, Ainzo Algon-sama. Entretanto, se Neia morrer, e for ressuscitada, isso ainda conta como manter minha palavra, certo? Neia perguntou, segura, não, eu acho que é um pouco diferente. As duas se entreolharam. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.